a gente tem o seguinte. Primeiro ponto, como está a saúde do mercado de altcoins? Por enquanto, está fazendo topos e fundos descendentes contra o Bitcoin, tá? Se ele tiver um topo pequeno aqui e ele vir com os preços para cá, o topo dele aqui vai ficar bem mais curto e no momento que ele reverter, aí sim a gente pode ter aquele período mais, vamos dizer, direcional do mercado de altcoins, né? Onde a dominância do Bitcoin ela fica perdendo de uma forma mais sustentável para eu acreditar em. E falando em BTC, dominância do Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui, a dominância do Bitcoin. Ó, a dominância do Bitcoin, ele tocou essa região aqui, tá? Tá dando uma seguradinha. Então, se ele vir para cá, né, nesse período de correção aí do BTC, é possível que ele venha para cá para inverter. E aí sim, ó, outubro, final do ano, outubro e novembro, aí ele realmente pode voltar a entregar a um movimento mais direcional de alta para as altcoins, tá? Por quê? Porque ele fez um Death Cross. Qual que é o ideal agora quando ele faz um Death Cross? A dominância do Bitcoin fez algo que faz há muito tempo que não faz, que é um cruzamento da morte entre duas médias muito importantes, a média 50 com a média 200 diária, tá? E aí o que acontece? Geralmente ele primeiro vem, testa essa Death Cross, né, como resistência e aí depois ele entrega. Então, esse movimento contrário aqui pode ser a janela temporal, né, dessas 8 semanas de correção com lateralidade. O mercado, antes de inverter para queda, ele primeiro lateraliza e depois ele inverte para baixo. Tá? Então, o que acontece agora no momento que estamos gravando? Bitcoin está, depois de fazer bull trap em 124.200, ele está querendo entrar em uma estrutura lateral. E da lateralidade, sempre quando temos lateralidade em topo, nós temos riscos de reversão. Prestem atenção na linha branca, tá? A linha branca, quando ela começa a apontar para baixo, ela tem a intenção de cruzar com a média 8 semanal. Se ela tiver essa intenção de fato, a queda ela pode vir até a região da média azul, às vezes perder temporariamente a média azul, por exemplo, ir para 98, e o importantíssimo para nós, tá? Isso aqui é muito importante para a nossa sustentação de alta de longo prazo, que é o semanal. Se ele perder agora a região dos 108 mil dólares, ele perde o último topo anterior. Esse é o primeiro sinal de um enfraquecimento de uma tendência de baixa semanal. A confirmação de uma perda semanal seria ele perder abaixo de 98, mas se ele só perder abaixo de 98 e voltar a subir, tá tudo bem, o mercado tenderá a continuar subindo mais tarde, tá? Agora, se ele perder os 98 mil dólares e vir para, sei lá, 90 mil dólares, 78, testar como resistência, aí a gente estaria em maus lençóis, tá? Por quê? Porque daí a gente estaria fazendo um pivô de baixa abaixo da média 200 dias, e isso aqui seria uma reversão majoritária de tendência. Então, por enquanto, as quedas recentes que a gente está enxergando são apenas correções do mercado, de um mercado que ainda tem a intenção de entregar mais alta, tá? Ele tem a intenção de manter a sustentação de alta. Então, enquanto ele respeita topos anteriores como suporte, ele vai tentar continuar subindo, tá? Se ele segurar 108 e voltar para cima, ele vai ter a intenção de continuar subindo para tentar entregar lá para 150 mil dólares. Mais para frente, entregar mais alta, tá? Acontece que a cada lateralidade que acontece isso, nós temos mais enfraquecimento e maior é o risco da reversão acontecer. Então, é muito importante entender isso, que o BTC ele ainda está em estrutura semanal de alta. Mas, se ele começar a perder os topos anteriores, por exemplo, 108, e perder 98 mil dólares, ele vai ter um risco maior de fazer uma reversão de tendência. Se ele reverter tendência, as quedas podem ser bem mais brutais, tá? As quedas podem ser bem mais agressivas. E a gente poderia testar níveis bem abaixo, tá? Ou seja, nós estamos ainda em alta, com ainda descoberta de topo, ainda mercado lateral para tentar subir mais, ok? Só que à medida que quanto mais altas ele entrega, quanto mais topos ele entrega, mais próximo do verdadeiro topo nós chegamos. Mas por enquanto, não dá para dizer que Bitcoin reverteu.
Hoje o maior cuidado que eu tenho e o que eu mais estou de olho são o mercado americano. Por quê? Porque o mercado americano ele é um balizador para mim de apetite ao risco. Então, uma vez que o mercado comece a trazer algum tipo de queda, coisa que ainda não trouxe, tá? Para deixar claro, ele ainda segue tendência de alta aqui, ele está ainda com as médias apontadas para cima, tá? Mas se ele fizer isso daqui e começar a entregar esses movimentos assim, principalmente perdendo o topo anterior, o apetite ao risco do mercado como um todo vai se refletir no mercado americano e no mercado de criptomoedas. E em novas baixas, novos movimentos de mínimas cada vez mais baixos podem ser visíveis em criptos. Tá? Então é sempre importante, a gente sempre vai marcando os topos anteriores. Onde é o topo anterior do S&P 500? 6.151 pontos. Se ele cair abaixo de 6.150 pontos, aí eu já fico mais estado de alerta, já fico de olho. Putz, setembro pode ser movimento corretivo. Um detalhe que é muito comum de acontecer em meses em que nós temos cortes de juros é que para ter uma motivação do corte de juros, o que o institucional faz? Ele vende e desfaz das suas posições de ações e carteiras de uma forma bem agressiva, ou seja, traz aquela intenção de venda durante o corte e após a direção de venda do corte, ou seja, depois que o corte de juros começa a acontecer, a resultante é impressão de dólares e recuperação econômica. Daí a recuperação econômica traz o quê? Alta, novamente, uma alta de 10 anos pela frente. Claro, em ondas ainda, né? Mas uma alta, novamente, mais saudável. Tá? E quando a gente tem esses shakeouts, né, esses movimentos de corte de juros, aumento da taxa de juros, nós podemos ter esses movimentos mais agressivos. Tá? Olhando o comportamento dessas altas recentes, desde a correção ali de março e abril deste ano, eu entendo que setembro e outubro são os 2 meses mais perigosos que a gente tem para o restante do ano de 2025. Tá? Acho que esses 2 meses, eles são 2 meses que a gente tem que ficar muito atento, que a gente tem que ficar a gente pode ficar dentro do mercado volátil, mercado de risco, mas eu acho que não acho interessante ficar com os 2 pés dentro do mercado, tá? Não acho inteligente ficar com os 2 pés dentro do mercado. Acho inteligente aproveitar movimentos corretivos que porventura podem acontecer e devem acontecer e me posicionar cada vez melhor em Ethereum. Então, por exemplo, o Ethereum fez um position trade maravilhoso semanal. Tá? O position trade ele é um trade de longo prazo. Então, o Ethereum ele pode, por exemplo, corrigir até aqui, até essa região, onde ele já corrigiu, para voltar a subir e entregar mais altas pela frente, uma alta mais contínua, tá? Assim como ele pode, assim como todo o mercado de risco, tá? Ele pode trazer quedas um pouco mais agressivas, tá? Então ele pode voltar para a média 200, por exemplo, lateralizar um bom tempo, tá? E aí é nesse ponto aqui que muita gente desiste, né? Porque fica o mercado muito chato, ele fica muito lateral, mas no momento em que ele constrói esse suporte de preço, esse é um excelente momento de ir acumulando aos poucos, visando um crescimento exponencial desse ativo no longo prazo. Tá? Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo ir aportando e aumentando minha participação na minha carteira com Ethereum nessa região, porque ele quer construir um suporte de position trade para continuar subindo. Ele acabou de fazer um sinal de alta mensal que pode trazer altas pelos próximos 12 meses de forma bem interessante. Lógico que com isso eu tenho que ficar de olho em tudo que está acontecendo, porque se eu estiver fazendo um position trade no momento errado, eu posso ficar preso, né? E por isso mesmo, eu preciso entrar aos poucos, bem gerenciado. Um position trade você tem que ir aportando aos poucos e montando posição aos poucos, tá? Esse movimento aqui levou 4 anos para acontecer. Eu olho o mensal dele com esse bear trap aqui mensal, não tem como não ficar bullish, tá? E embora ele possa ter, por exemplo, um mês de setembro negativo e um mês de outubro negativo, ele pode simplesmente segurar regiões aqui e depois nos outros meses ele entregar novas máximas bem fortes. Então é isso que eu tenho que ficar ligado.
eu posso ter meses de correção, como aconteceu aqui, por exemplo, ó, quando ele deu o último position trade visível aqui no gráfico, que foi aqui na recuperação da pandemia, ele teve esses 2 meses aqui, ó, que foi o mês de setembro e mês de outubro. Eu nem sabia, mas porventura apareceu aqui, ó. O mês de setembro e outubro aqui foram os melhores meses antes desse movimento de alta aqui. Ah, vai repetir isso aqui? Não sei, mas se a gente tiver depois mais 4, 6 meses de alta, né, esse position trade ele pode dar um retorno bem interessante. Então é esse tipo de coisa que eu tenho que ficar observando, tá? A possibilidade de comprar correções num position trade. Então eu, Augusto, né, quero focar no Ethereum agora, concentrar maior liquidez no Ethereum nessas próximas semanas, por conta disso, porque ele fez um sinal de position trade, um sinal que levou 4 anos para acontecer, um rompimento de resistência que levou 4 anos para acontecer, com esse pullback agora mensal, se ele tiver esse pullback mensal em setembro e outubro, que é bem comum de ocorrer, tá? A gente pode, depois do corte de juros estabelecido, ver um movimento direcional de alta desse ativo. Então não significa que as quedas que possam, porventura, surgir em setembro e outubro, tá? Eu digo que pode e não que vai. Muita gente confunde poder com vai, são coisas diferentes. Uma é possibilidade e o outro é confirmação, tá? Então, ele pode trazer correções que podem que eu posso utilizar para um medo de curto prazo das pessoas, para eu fazer uma posição em position trade. E eu estou confiante nesse position trade. Eu acredito que é um position trade bem interessante. Então, ao mesmo tempo que eu estou cauteloso com o Bitcoin, que está lá, testou 124.200, e esse pode ser o topo do Bitcoin, ainda não sabemos, né? Mas ele pode ser o topo do Bitcoin, eu tenho que ficar um pouco cauteloso com essa situação. Então, será que ele vai entregar mais muita alta, ou será que ele vai fazer essa reversão? Então, nesse ciclo, o ciclo está muito complexo por conta disso, porque Bitcoin me dá uma informação de que nós estamos indo para o 5º topo, e geralmente em ciclos de alta do Bitcoin ele tem 6 topos antes de ter retorno, né? De 5 a 6 topos, e o Ethereum parece que está no início de um bom movimento de alta, para que depois ele entregue nos próximos meses continuação de alta. Então nós estamos com 2 sinais bem divergentes, né? Um mais arriscado e o outro menos arriscado. Por isso que tudo que eu for fazer agora eu tenho que fazer pensando aos poucos, tá?